E agora a gente passa a fazer a narrativa dos boletins de ocorrência das últimas 24 horas em termos de 10º Batalhão de Polícia Militar, sediado no CISP-2, aqui em Palmeira dos Índios. E em seguida a gente vai fazer a narrativa da área policial a nível do nosso estado de Alagoas, tá certo? Foram 8 ocorrências nas últimas 24 horas. Começo a destacar o BO 13500425, o crime foi ameaça. A guarnição de Ronda Patrulha 7 foi acionada via Copom para atender uma possível ocorrência de ameaça na unidade básica de saúde do sítio Colônia, zona rural de Igaci. Chegando ao local, a guarnição encontrou-se com a vítima, que alegou que uma paciente hora antes havia ficado transtornada devido a não ter conseguido vaga no atendimento do dia, pois sua mãe também estava com uma vaga para ser atendida e devido ao regulamento da unidade, não poderiam 2 integrantes de uma mesma residência serem atendidos no mesmo dia. Diante da negativa de atendimento, ela teria ameaçado e deferido alguns xingamentos à equipe de atendimento da unidade. Após ouvir a vítima, a guarnição se deslocou até o endereço da possível autora, acredito que seja desferido. Chegando à residência, ela foi questionada sobre a situação e alegou que havia se exaltado por não ter sido avisada antecipadamente de que não seria atendida, alegando ainda que sua mãe não residia com ela. Informou também que não havia ameaçado ou xingado as funcionárias do local, apenas questionado sobre seu direito ao atendimento. Após as partes serem ouvidas, por não haver sinal de internet no local, foram conduzidas até o CISP de Igaci para a lavratura do TCO, termo circunstanciado de ocorrência, com base no artigo 147 do Código Penal Brasileiro. Esse fato foi registrado às 12h04 do dia 7 de agosto do ano em curso, ou seja, ontem, quinta-feira, na Unidade Básica de Saúde, Zona Rural do município de Igaci. Prossigo com o BO 13500455, violência contra a mulher. A guarnição de Tático Urbano foi acionada via Copom para verificar uma situação de violência doméstica na UPA da cidade de Palmeira dos Índios. Chegando ao local, foi encontrada a vítima que estava em atendimento e relatou que seu companheiro havia agredido com empurrões e tentado a enforcar, que ele ainda teria ameaçado atear fogo na residência com sua companheira e o filho dentro. Logo, em posse das informações, a guarnição se deslocou até a residência do casal, onde foi encontrado o autor acompanhado do filho do casal de 11 anos de idade, que foi deixado aos cuidados de um familiar. Diante dos fatos, as partes envolvidas foram conduzidas até o CISP de Palmeira dos Índios, onde foi confeccionado um BO e o auto de prisão em flagrante. O autor ficou custodiado pela Polícia Judiciária e à disposição da Justiça. Esse fato foi registrado às 14h48 desta quinta-feira, dia 7 de agosto do ano em curso, 2025, na zona rural de Estrela de Alagoas. Elenco BO 1350-470, crime foi ameaça. A guarnição motorizada RP3 foi acionada por familiares da vítima para averiguar uma denúncia de violência doméstica no bairro Planalto. Chegando ao local, a guarnição localizou a vítima, que estava visivelmente abalada, com sinais de ter sofrido violência psicológica, sendo que o autor ainda se encontrava na residência. Após garantir a segurança da vítima e dos outros envolvidos, a guarnição ouviu o relato das partes e em seguida as conduziu até a Delegacia de Polícia Civil do CISP de Viçosa. Na unidade foi lavrado um boletim de ocorrência, o autor foi autuado em flagrante e mantido sob custódia para a proteção da vítima. Encerrados os trâmites legais, a guarnição acompanhou a vítima de volta até a sua residência, assegurando o apoio necessário. Esse fato foi registrado às 15h44 do dia 7 de agosto no centro de Maribondo. BO 1350-515, dirigir veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. A guarnição Tático Rural 1 estava realizando rondas pela L120, rodovia de Cacibinhas, próximo ao trevo, quando visualizou a motocicleta Honda Bros 160 pela rodovia, sentido Cacimbinhas. Logo foi constatado que o condutor estava circulando com o calçado que não se firmava aos pés, e deixando de reduzir a velocidade, onde o trânsito no trecho controlado pelo agente, gerando perigo
de dano, colocou em risco, expondo de forma concreta a integridade dos demais motoristas e transeuntes. A guarnição fez sinal de parada e procedeu com a abordagem, não tendo sido encontrado nada de ilícito com o indivíduo. Ao ser perguntado sobre a Carteira Nacional de Habilitação, o condutor informou não possuir a CNH. Sendo assim, foi confeccionado um TCO em desfavor do mesmo, em desfavor dele, conforme o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece sobre dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda com direito de dirigir cassado, gerando perigo de dano, ser considerado crime. Foram confeccionados os autos de infrações cabíveis, em seguida o veículo foi liberado e entregue para um condutor devidamente habilitado. O fato foi registrado às 17 horas e 48 minutos do dia 7 de agosto no centro de Cacimbinhas. BO 1350-568, dirigir veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. Durante o patrulhamento ostensivo pela Avenida Governador Muniz Falcão, a guarnição do tático urbano pertencente ao 10º BPM visualizou o indivíduo conduzindo a motocicleta sem retrovisores, faróis apagados e cabo de embreagem quebrado. Diante das infrações flagradas, foi dada a ordem de parada e realizada abordagem, seguida de busca pessoal, não sendo encontrado nenhum material ilícito com o abordado. Questionado sobre a habilitação, o indivíduo informou que nunca possuiu CNH. Diante da conduta, foi confeccionado um TCO por dirigir veículo automotivo sem ter a CNH e com deficiência em equipamentos obrigatórios, a ausência de retrovisores, os faróis inoperantes, assim como conduzir o veículo em mau estado de conservação, pneu careca, cabo de embreagem quebrado, gerando perigo de dano. O indivíduo concordou em assinar o procedimento e foi liberado. A motocicleta foi recolhida ao CISP de Palmeira dos Índios. Junto ao TCO, somam-se os autos de infração de trânsito por conduzir o veículo sem equipamento obrigatório, conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado e dirigir o veículo sem possuir a CNH, conduzir veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança. O fato foi registrado às 21 horas e 40 minutos desta quinta-feira, próximo a BB, no bairro São Francisco, em Palmeira dos Índios. Discorro BO 1350-583. Dirigir veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. A guarnição do Tático Rural 2 realizava rondas na cidade de Maribondo quando se deparou com o indivíduo em uma motocicleta sem os retrovisores e andando de forma incompatível com o local, já que vinha com alguns outros amigos, também conduzindo outras motos, fazendo barulho e brincando com o veículo. De imediato, o efetivo procedeu à abordagem, onde nenhum ilícito foi encontrado durante a busca pessoal, e foi confirmado que o condutor era inabilitado. O efetivo procedeu à lavratura do termo circunstanciado de ocorrência em seu desfavor. Além disso, foram confeccionados 2 autos de infração de trânsito. Após isso, a motocicleta foi liberada para condutor habilitado, por não haver meios para a condução e retenção do veículo. O fato foi registrado às 22 horas e 17 minutos desta quinta-feira, 7 de agosto do ano em curso, no centro de Maribondo. Prossigo com o BO 1350-589. Dirigir veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. A guarnição de Tático Rural 1 do 10º BPM, no desempenho da sua função constitucional da preservação da ordem pública, estava realizando rondas na rua João Antônio dos Santos, no centro de Maribondo, quando visualizou uma motocicleta sendo conduzida por um condutor sem capacete, com calçados que não se firmam aos pés, gerando perigo de dano, colocando em risco e expondo de forma concreta a integridade dos demais motoristas e transeuntes, além de si próprio. Destaca-se que nas proximidades do local situa-se a praça principal da cidade, que estava nesse presente momento com um grande fluxo de pessoas. A guarnição fez sinal sonoro e procedeu com a abordagem, não tendo sido encontrado nada de ilícito com o indivíduo. Ao ser perguntado sobre a CNH, o condutor informou que não possuía. Sendo assim, foi confeccionado um TCO em desfavor do condutor do veículo, conforme o artigo 309 do CTB. Foram confeccionados 3 autos de infração de trânsito, o veículo foi liberado e entregue para um condutor habilitado. Esse fato foi registrado às 22 horas e 30 minutos do centro do município de Maribondo, ontem, 7 de agosto de 2025.
E finalizo com o BO 1350-591. Entregar veículo à pessoa inabilitada. A guarnição RP3, juntamente com o supervisor, estava em patrulhamento ostensivo e realizando abordagens no centro de Maribondo, quando visualizou a motocicleta sendo conduzida por um menor de idade. Realizada a abordagem de forma técnica e segura, com a devida sinalização e procedimentos operacionais, o condutor foi orientado a desligar o motor, desembarcar do veículo e apresentar seus documentos pessoais e os do automóvel. Durante a checagem, foi identificado o proprietário do veículo que ele havia permitido previamente que o menor o conduzisse, configurando infração e crime previstos no CTB. Diante dos fatos, a guarnição lavrou o auto de infração com base nos seguintes dispositivos do CTB: o artigo 162, o artigo 310, e também foi lavrado, considerando tratar-se de crime de menor potencial ofensivo, foi lavrado um TCO no local, conforme a Lei 9.099 de 95. Dispensando a condução das partes à delegacia, o veículo foi liberado para um condutor habilitado, conforme o artigo 270 do CTB. As partes foram orientadas quanto às medidas administrativas e à posterior apresentação no Juizado Especial Criminal. O fato foi registrado às 22h32 do dia 7 de agosto do ano em curso, no centro de Maribondo. E agora a gente passa a fazer a narrativa da área policial, tudo aquilo que aconteceu no cenário da criminalidade, no mundo sombrio, nas últimas 24 horas e, claro, pertinentes ao nosso estado de Alagoas. Começo destacando que dono de campo morre eletrocutado enquanto cortava grama em 2 riachos. Um homem morreu eletrocutado ontem, quinta-feira, enquanto realizava a manutenção de um campo de futebol em 2 riachos no sertão de Alagoas. A vítima foi identificada como José Ronaldo. Ele era proprietário do espaço esportivo e operava uma máquina de cortar grama no momento do acidente. Segundo informações, a descarga elétrica foi provocada enquanto ele manuseava o equipamento, possivelmente devido a uma falha na fiação ou à exposição a fios energizados. Ronaldo não resistiu ao choque e morreu ainda no local. Digo que veículo pega fogo em rodovia, assusta populares e imobiliza o corpo de bombeiros. Uma caminhonete com carroceria de madeira pegou fogo ontem à tarde, 7 de agosto, em um trecho da rodovia L110, no município de São Sebastião. O incêndio ocorreu por volta das 15h30 e imobilizou o corpo de bombeiros, que enviou uma viatura com 3 militares para controlar as chamas. O fogo foi debelado antes que se alastrasse para outras áreas e a situação foi considerada encerrada após a eliminação total dos focos. Dou ênfase que operação transfere 175 reeducandos e impede ações de facções criminosas no sistema prisional. Policiais penais de Alagoas deflagraram ontem a Operação Muralha de Aço, que transferiu 175 reeducandos que estavam recolhidos em unidades prisionais de Maceió para o presídio do Agreste, lá em Girau do Ponciano. Os custodiados foram identificados como integrantes e apoiadores de facções criminosas. A medida impede o avanço destes grupos dentro e fora das unidades prisionais e aconteceu por determinação judicial e pelo trabalho realizado pela Polícia Penal para resguardar a ordem e a disciplina dentro do sistema prisional alagoano. Inicialmente foram transferidos 90 presos que estavam recolhidos em Maceió para a unidade do Agreste. A ação mobilizou 3 ônibus, 7 viaturas e 70 policiais penais. Trago à tona que cadela do Corpo de Bombeiros conquista 2 certificações nacionais de busca. O Corpo de Bombeiros do Militar do nosso estado de Alagoas celebra uma importante conquista em sua história. A cadela Hope, integrante do canil da corporação, obteve 2 certificações nacionais durante o Congresso Nacional de Bombeiros, o CONABOM 2025. As certificações foram conquistadas nas modalidades de busca de restos mortais em ambientes urbanos e busca urbana por pessoas vivas, confirmando o alto nível técnico dos trabalhos desenvolvidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do nosso estado, com seus cães de busca e resgate. É fruto de um projeto iniciado em 2017 com a criação do canil do CBM aqui em Alagoas. Hope e seu condutor, o sargento Alvoravel,
integram atualmente um time com 5 cães operacionais, cada um com seu condutor e um filhote em treinamento. Com essa conquista, o Corpo de Bombeiros do nosso estado passa a contar com 3 cães com certificação nacional. Bob, com certificação em detecção de odor específico. Rory, com certificação em busca de pessoas vivas em ambiente urbano. E agora Hope, com certificação em restos mortais em áreas urbanas e busca de pessoas vivas em ambientes urbanos. Pormenorizo que acusado de matar homem a golpes de facão há 17 anos é preso no Sertão. A Diretoria de Inteligência Policial Adimpol, da Polícia Civil aqui do nosso estado, cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 46 anos, acusado de homicídio qualificado. A captura aconteceu na quarta-feira no distrito Piau, em Piranhas, no nosso sertão. O mandado foi expedido pela comarca de Piranhas e diz respeito a um crime que aconteceu em outubro de 2008. Na ocasião, a vítima, o senhor José Edinaldo da Silva Ferreira, conhecido como Dinho, foi morto com violentos golpes de facão nas costas. Elenco que motociclista morre após colisão com caminhão na parte alta de Maceió. O motociclista morreu ontem à tarde após se envolver em um grave acidente de trânsito na Avenida Durval de Góes Monteiro, no bairro Tabuleiro do Martins, parte alta de Maceió. Informações preliminares indicam que a vítima estava pilotando uma motocicleta de cor vermelha, colidiu com a traseira de um caminhão. Com o impacto, o motociclista foi arremessado para o canteiro central da via, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu no local antes mesmo de receber socorro médico. Circunstancio que presos na Operação Senhor do Sol são condenados a mais de 59 anos de prisão. 8 pessoas presas na Operação Senhor do Sol, desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial em Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens, HESF, em dezembro de 2019 em Arapiraca e denunciadas pelo Ministério Público em junho de 2022, elas foram definitivamente condenadas pela Justiça. Somadas as penas dos réus, ultrapassam 59 anos de reclusão, sendo que o líder da Orcrim foi apenado com 10 anos e 6 meses em regime fechado. Eles responderão pela prática dos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, sonegação fiscal, lavagem de capitais e fraude processual. Anuncio que jovem é assassinado a tiros dentro de oficina mecânica. Um jovem de 26 anos, identificado como Arthur Jonathan Gomes da Silva, foi assassinado a tiros ontem à tarde, 7 de agosto, dentro de uma oficina mecânica localizada na rua Dr. Juraci Pereira, no conjunto Eustáquio Gomes, na cidade universitária. A vítima era proprietária do estabelecimento e estava trabalhando no momento em que um homem entrou no local e efetuou os disparos de arma de fogo. Testemunhas relataram que antes da ação criminosa, o acusado parou a motocicleta em uma rua paralela, desceu do veículo ainda com o capacete na cabeça e foi em direção a Arthur Jonathan. Após efetuar os disparos de pistola, o elemento fugiu, tomando o destino ignorado. Preleciono que colisão em Penedo deixa mulheres e uma criança de 2 anos feridas. Um acidente grave que aconteceu ontem deixou 2 mulheres e uma criança feridas em Penedo, litoral sul de Alagoas. Uma caminhonete acertou a motocicleta na qual as vítimas estavam em um trecho da rodovia Mário Freire Lee, nas proximidades do trevo que dá acesso ao bairro Bom Jesus dos Navegantes. Câmeras de segurança registraram o momento em que uma caminhonete Hilux SW4 invadiu repentinamente a pista principal, vindo de uma via lateral, e colidiu violentamente contra uma motocicleta Shinerai. Na moto estavam a condutora e a passageira e uma criança de apenas 2 anos entre elas. Ninguém usava capacete no momento do acidente. O impacto da batida foi tão forte que as 3 foram arremessadas contra o asfalto. Narro que mesmo em liberdade, Kel Ferretti deverá cumprir medidas cautelares, reforça o Ministério Público de Alagoas. Por meio de acórdão publicado ontem, 7 de agosto, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas manteve por unanimidade a condenação do réu Cleverton Pinheiro de Oliveira, conhecido como Kel Ferretti, pelo crime de estupro. A decisão foi unânime e resultou no
redimensionamento da pena, que foi fixada em 7 anos e 8 meses de reclusão. Além da pena, medidas cautelares foram determinadas, podendo levar a nova prisão caso sejam descumpridas. Notifico que adolescente morre afogado no Lago da Perucaba, em Arapiraca. Um adolescente de 15 anos, identificado como Samuel Gustavo Lopes, morreu afogado ontem à tarde no Lago da Perucaba, em Arapiraca. O caso foi registrado por volta das 16 horas, nas proximidades do antigo matadouro. De acordo com informações preliminares, Samuel estava no local acompanhado de amigos. Testemunhas relatam que o grupo pulava da ponte sobre o lago quando o adolescente pulou e foi arrastado pela correnteza. Após buscas, o corpo da vítima foi localizado pelo Corpo de Bombeiros a cerca de 200 metros de distância do ponto onde havia desaparecido. E finalizo aqui narrando, oficiando que CESAL investiga a morte de bebê por suspeita de meningite em Maceió. A Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, informou ontem, 7 de agosto, que está investigando a morte de um bebê de apenas 8 meses por suspeita de meningite. A criança, que morava no bairro Jacintinho, faleceu durante a madrugada no Hospital da Criança de Alagoas, em Maceió. De acordo com informações preliminares, o bebê deu entrada na unidade de saúde ainda durante a madrugada. Pouco tempo depois, evoluiu a óbito. A CESAL informou que já foi realizada a coleta do material biológico, que foi encaminhado para análise laboratorial. O resultado dos exames deve ser divulgado na próxima semana. Dessa maneira, a gente coloca um ponto final em tudo aquilo que aconteceu no cenário da criminalidade pertinente ao nosso estado de Alagoas, uma narrativa complexa, uma narrativa realmente minuciosa, bem como a gente já engatou também os boletins de ocorrência pertencentes ao 10º BPM e às 11 unidades jurisdicionadas ao mesmo. Falou a radialista e advogada Aline Canuto.